Fernando Horta, nosso professor e historiador, já chegou aqui com a gente, rapidamente se conectando. Bom para todos. Boa tarde, Fernando. Tudo bom, Nahama? Um abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo, um grande abraço para o pessoal no Sul, que parece que vai enfrentar de novo um ciclone extratropical. É importante você se preparar, você ficar atrás dessas informações. Se você conhece alguém que mora no Sul, está em contato via rede social, passa essa informação para eles, porque isso efetivamente pode salvar vidas. A coisa está muito feia aqui em Brasília, Nahama. Eu passei o final de semana inteiro de cama, com febre, uma gripe tremenda, minha voz está embargada, mas estamos aqui porque, afinal de contas, perder essa oportunidade de conversar contigo é que não dá, né? Olha só, obrigada pelo esforço, pela força que você tem de estar com a gente aqui mesmo, com essa condição de saúde aí um pouquinho debilitado. Melhoras, desejo uma pronta recuperação, viu, Fernando? Vamos lá, então, né? Vamos começar falando sobre essas indicações de Lula para as vagas no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República. Padilha diz que não precisa ter pressa, que o presidente não tem que ser pressionado, mas é fato, a gente está de olho nessas indicações, não à toa. Qual que é a sua expectativa, Fernando, com essas indicações que o presidente Lula deve fazer nos próximos dias? Então, Nahama, a posição do ministro Padilha é essa mesma, é proteger o presidente acima de tudo, e efetivamente o presidente pressionado, tendo que fazer escolhas um tanto quanto rápidas, é sempre complicado, especialmente ele que está se preparando para uma cirurgia, né? Então, óbvio que a posição do Padilha é, olha, podemos deixar isso para semana que vem, mas a verdade, Nahama, é que especialmente a PGR, né, a figura do Augusto Aras, é ainda uma lembrança dolorosa para todos os brasileiros do governo Bolsonaro, né? Ao contrário do que se vem tentando nos últimos anos, que é fazer uma mescla entre instituições que têm renovação pelo executivo, junto com instituições que seriam mais de governo, né, aliás, de Estado e não de governo, então que não teriam renovação. Então se está se tentando isso com o Banco Central, com a PGR. Na realidade, essas coisas todas provocam uma grande confusão na cabeça das pessoas que continuam vendo, né, partes de um governo que claramente foi um governo falido, completamente fora de sentido, dentro do governo Lula. Então seria importante que o presidente trocasse isso de imediato, inclusive para ter certeza de que os vícios que Augusto Aras e a sua procuradora Lindora e tantos outros lá, vícios de função que eles deixaram acontecer ou deram causa, que não venham a acontecer novamente. Mas, de novo, o ministro Padilha tem que ser muito calmo nesse processo, porque não adianta nada só dar ao presidente. Com relação ao STF, eu penso, Nahama, que é um enorme erro direcionar Flávio Dino para o STF. Flávio Dino é uma figura que, obviamente, vai ocupar uma cadeira do STF de uma maneira brilhante, como competente foi em todos os momentos da vida pública em que ele atuou. Mas aí entra uma coisa interessante que a gente aprende quando estuda economia, que é um termo chamado custo de oportunidade, né? Então, custo de oportunidade quer dizer qual é a chance de você ter uma outra figura política do tamanho de Flávio Dino operando dentro do Ministério da Justiça com a qualidade que vem operando. Ela é maior ou menor do que a chance de nós termos um outro nome para o ministro do STF? E outros nomes para ministros do STF existem de forma muito maior, em número muito maior do que um excelente ministro da Justiça como o ministro Flávio Dino está sendo. Então, eu reputo que essa é uma solução que atende a interesses paroquiais, de alguma maneira, especialmente interesses do partido e tal, mas que não atende aos interesses da República Brasileira, do país, até porque o ministro Flávio Dino tem ainda um enorme caminho pela frente enquanto político, podendo, inclusive, ser o grande nome à frente desse campo progressista para os próximos anos, e colocá-lo no STF seria um problema. Agora, a verdade é que, diante de toda a confusão que nós estamos vendo aí, especialmente dos pedidos reiterados e não sem razão de que a vaga seja preenchida com uma mulher e uma mulher negra, a colocação do ministro Flávio Dino daria uma certa segurança ao presidente Lula de que essas críticas não escalariam, não se tornariam maiores, e que nós teríamos uma voz forte dentro do STF que pudesse efetivamente enfrentar de alguma maneira aquela confusão que lá está instaurada. Então, é uma situação que o presidente tem que pensar com algum cuidado, porque é uma decisão que vai mexer certamente com os próximos 20 anos de política brasileira. Vamos aguardar aqui as cenas dos próximos capítulos, então,
com as indicações do presidente Lula para o STF e para a Procuradoria-Geral da República. Agora, Fernando, a gente falou no giro sobre o julgamento de novas pessoas nos atos golpistas de 8 de janeiro no STF, e amanhã os governistas no Congresso vão tentar aprovar uma convocação dos ex-comandantes das Forças Armadas na CPI dos atos golpistas. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, virou ali peça central também, me parece, nessas investigações. Ele teria apoiado um golpe militar no Brasil após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. Tem o comandante do Exército também, general Marco Antônio Freire Gomes, que teria ameaçado prender Bolsonaro, caso isso acontecesse. Tem muita lenha para queimar ainda com o envolvimento desses militares, nessas irregularidades, nesses atos golpistas ainda aqui no Brasil, Fernando? Tem sim, Nahama, e o importante que a gente está vendo é que o efeito Jair Bolsonaro parece ter se consumado, né? Quando Jair Bolsonaro se aproximou dos militares, ele procurou se dizer um militar, o que na realidade nunca foi verdade. Jair Bolsonaro foi expulso do Exército, houve uma decisão ali no meio de acochambro para que ele não fosse expulso e não contasse efetivamente tudo o que ele sabia. Nós estávamos vivendo o final do regime militar, muita coisa não explicada, atentados ao Rio Centro. Jair Bolsonaro estava tentando colocar bombas de forma muito semelhante em locais no Rio de Janeiro. Não era um assunto em que o Exército naquele momento quisesse tocar ou quisesse fazer passar para a imprensa. Houve um acordo muito forte e a figura desprezível de Jair Bolsonaro foi colocado para fora do regime militar. Essa aproximação que houve a partir de 2016, 2017, que levou Jair Bolsonaro a 2018 à presidência, foi uma aproximação que certamente desgostou uma parte do Exército brasileiro, que ficou calada, obviamente, por uma questão de hierarquia. Os militares, de alguma maneira, sempre se colocam como parte da mesma corporação e é muito difícil você atingi-los, ou muito difícil de você fazer com que eles digam crimes e erros que companheiros deles cometeram. Por isso foi exatamente isso que Jair Bolsonaro fez. Jair Bolsonaro entrou nesse processo que estava todo amarradinho, organizadinho, e rachou com todas as forças. O que nós vimos na semana passada foi um tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, delatando um almirante da Marinha Brasileira, provocando um enorme racha nas Forças Armadas, o que nos dá a possibilidade efetivamente de conseguir algo que nós nunca tínhamos conseguido, que é colocar a parte do corporativismo dos militares abaixo, e coisa que eles jamais deveriam ter, porque os militares têm que estar submetidos ao poder civil, embora isso nunca tenha acontecido no Brasil. A chamada do almirante para depor na CPI é necessária e iminente, devia ter sido feito já há algum tempo, mas agora ainda com todas essas situações. E colocar Mauro Cid nesse processo para ver se a gente consegue rachar esse corporativismo e acessar os militares de uma maneira constitucional, da forma em que eles paguem pelos absurdos que fizeram, talvez esse seja um dos poucos legados que Jair Bolsonaro deixa para o Brasil. Olha só. Agora, Fernando, nós sabemos que é muito difícil essa relação dos militares com o poder civil e a classe política tem muito receio de mexer com as Forças Armadas, mas agora, diante de tudo isso que a gente está vendo, diante de todas essas delações, dessas irregularidades, eu comentei com você isso aqui na segunda-feira da semana passada, não é o momento ideal, o momento certo da gente discutir o papel que os militares têm no nosso país, têm no Brasil, porque passar por tudo isso de novo, não dá, não. É essencial, viu, Nahama? É essencial que nós façamos isso, é essencial que nós confrontemos esse poder armado. Numa república, eu já mencionei isso em alguns outros lugares, numa república quem tem arma obedece, Nahama. É só nas ditaduras que quem tem arma manda. Nas repúblicas, quem tem arma obedece. Nós não armamos pessoas para que essas pessoas ameacem a nossa vida, nossa soberania, nosso bem-estar. Nós armamos essas pessoas para que eles passem as suas vidas inteiras sem fazer nada mais de relevante, a não ser estar ali se preparando para o caso de uma ameaça armada contra nós. Agora, eles não podem simplesmente se levantar e achar que podem fazer o que querem simplesmente porque estão armados. O poder civil precisa se colocar sobre isso. E esse é o momento histórico que nós estamos tendo de fazer isso acontecer, de colocar os militares de novo dentro exclusivamente daquilo que foi estabelecido via constitucional. E se houver alguma divergência sobre algum artigo da Constituição, que se sane essa divergência. Militar é para atuar dentro de quartéis e nas fronteiras,
não é para ser auxílio de segurança pública, não é para ser auxiliar de tomador de decisão no legislativo, não é sequer para participar de cargos públicos ou cargos de governo dentro do executivo, porque a ótica, a lógica pela qual eles são criados é a lógica do inimigo, ou seja, somos nós contra o inimigo, e contra o inimigo vale tudo, vale inclusive golpe de Estado, como eles deixaram isso muito claro. Então é necessário que a República Brasileira cresça, faça os seus 18 anos, tome conta de si mesmo e diga para os militares, ok, a partir de agora vocês são força armada submetida ao poder civil e não mais acima deles, como eles se julgam. Excelente, Fernando. Agora eu não quero falar de notícia triste não, porque eu quero falar sobre o padre Júlio Lancelotti, que foi condecorado. A gente trouxe essa notícia aqui no Giro de Notícias, há instantes, né, momentos antes aqui de você iniciar no programa com a gente. E é muito bom ver o padre também sendo reconhecido por todo o ato de humanidade que ele pratica aqui no nosso país. O Brasil precisa mais disso, não precisa não, Fernando? O Brasil precisa e a esquerda brasileira precisa, Nahama. Uma das características da força do fascismo brasileiro aos moldes bolsonaristas foi conseguir amealhar, juntar uma série de agentes sociais, de atores sociais, dando a eles legitimidade. Não era à toa que Bolsonaro trazia todos os blogueiros, todos os militares, qualquer um que falasse, pastor a seu favor, trazia para dentro das solenidades, empoderava politicamente, porque com isso Bolsonaro percebe que ele aumenta a sua força e a sua capacidade de falar com a população. Infelizmente a esquerda brasileira não pensa assim. Ela continua entendendo o poder como um certo cercadinho em que eu não posso deixar os outros entrarem sob pena de eu perder. E aqui Flávio Dino mais uma vez dá uma demonstração de sua grandeza. É importante que a esquerda traga à tona a sua visão sobre segurança pública. A visão de segurança pública da esquerda é uma visão inclusiva, que trabalha a questão da desigualdade social como uma das enormes forças que faz com que o crime aconteça. O padre Júlio Lancelotti vai mais além disso. Ele diz, não é só a desigualdade social, mas o fato de você desumanizar pessoas em situação de rua aumenta a insegurança pública, aumenta a violência nas ruas, e portanto o padre faz esse trabalho abnegado de trazer essas pessoas para dentro e lembrar que são irmãos, nas palavras de Cristo, né? São irmãos, são como nós, simplesmente tiveram má sorte de estar no lugar onde estão. E o ministro Dino faz muito bem de trazer à tona isso, dar nome aos bois, quer dizer, mostrar que isso é o padre Júlio Lancelotti, não tentar tomar esse espaço criando um programa nacional de liberação das pessoas de rua. Não, o programa já existe, a pessoa está ali, a força está colocada e ele é parte da nossa visão de segurança pública e, portanto, merece ser não só premiado, como também ter as suas palavras ouvidas cada vez mais dentro do governo. Eu acho que essa lição que o ministro Flávio Dino dá para alguns setores da esquerda poderia muito bem ser seguido para outras áreas, em que na realidade a gente trabalha com disputas de poder em vez de necessariamente ações conjuntas. Excelente. Fernando, agora depois dessa condecoração do padre Júlio Lancelotti, ontem aqui em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, descartou a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia, Bahia que vive nesse momento uma onda de violência, com mais de 40 mortos nos últimos meses. A gente teve já a experiência de intervenção federal na segurança pública no país e não funcionou, os resultados a gente acompanhou, noticiou. Isso seria sequestrar, de certa forma, o orçamento público, deixando, Fernando, de fortalecer o poder civil e comprometendo também a nossa democracia? Pois é, Nahama, a gente tem que reconhecer o seguinte, nós falamos muito sobre segurança pública, mas a pior polícia do Brasil, indiscutivelmente, é aquela que nos últimos 16 anos esteve sob comando de governadores de esquerda. A Polícia Militar da Bahia consegue ser mais agressiva, mais mortal do que efetivamente as polícias de Rio de Janeiro e São Paulo, que nós reconhecemos como polícias incapazes de conter efetivamente o problema da segurança pública. Certamente o ministro Flávio Dino toma essa posição de descartar uma intervenção federal na Bahia, porque questões políticas muito fortes se colocaram ali, há inclusive informações de rusgas entre o ministro e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, o que nós temos que perceber é que, a despeito de não ser utilizado a questão da intervenção federal, que me parece que foi bastante
terrível resultado no que aconteceu no Rio de Janeiro, mas algo precisa ser feito. A Polícia Militar da Bahia não pode continuar matando inescrupulosamente todas as pessoas daquela forma como está fazendo. O governo da Bahia precisa efetivamente mudar suas bases de relação com a polícia e com os agentes políticos eventuais que estejam apoiando esse tipo de situação. Não dá para a gente ter. No estado da Bahia, que é um estado, inclusive, vitrine para o Brasil, vamos lembrar disso, né? Foi a Bahia, em grande medida, que levantou as eleições na última eleição, que trouxe uma quantidade grande de votos, que pôde vencer e organizar uma resistência centrada no Nordeste inteiro, mas a Bahia como vitrine por conta, efetivamente, dos governos de esquerda. Não dá para continuar nesse processo, não dá para ter um discurso e uma prática diferenciada, por mais que isso seja advindo de algum acordo político naquela relação. E acho que o ministro Flávio Dino faz certo em dar uma cutucada no governador Jerônimo e, obviamente, em Rui Costa e dizer, olha, nós não vamos fazer nenhuma intervenção federal nesse momento, mas os senhores têm que mudar efetivamente a forma como isso está acontecendo. Uma polícia dessa forma não pode ser aceita em governos de esquerda. Excelente. Fernando, dá mais tempo da gente conversar aqui sobre mais um tema. Eu vou adiantar a nossa ordem do dia de amanhã, porque a CPI do MST deve ter amanhã o seu ponto final, com a votação do relatório produzido pelo relator da comissão, o deputado federal Ricardo Salles. O relatório de Salles solicita o indiciamento de 11 pessoas. Salles, que a gente lembra aqui, que é réu em processo de ter facilitado o contrabando de madeira ilegal quando ele era ministro do Meio Ambiente. Essa CPI do MST foi mais uma tentativa, Fernando, de criminalizar o movimento? Com certeza, Nahama. A gente tem aquela expressão, né, lawfare, que a gente usa quando se está utilizando a justiça como arma de discussão política, né? Mas, de alguma maneira, esse lawfare também existe ali no legislativo, né? Afinal de contas, a CPI tem uma característica também mais próxima dessa questão inquisitória, de formar juízos, de culpabilizar, indiciar alguém. Claro que a última palavra é sempre do Ministério Público, mas ali, certamente, essa CPI ela já nasce com esse vício de origem, com o vício efetivamente de tentar arrumar um rabo, como se diz aí no judiciário e nas polícias no interior do Brasil, um rabo para o pessoal do MST, para que eles pudessem criar um factoide que de alguma maneira impulsionasse as candidaturas tanto do relator quanto do presidente da CPI. Agora, há que se destacar o brilhante trabalho das mulheres, especificamente, que lutaram naquela CPI, tentando demonstrar a todo momento a fragilidade dos argumentos, a fragilidade de pensamento do próprio presidente e do relator, e que, no final das contas, transformaram aquele circo não mais do que numa pecinha de palhaços, né? O relator e o presidente ficam vistos claramente como figuras completamente longe da estrutura da realidade. Espero que isso não vá adiante, mas o governo tem que ficar atento, porque se esse caminho não resultar para a oposição algum tipo de incômodo que eles possam causar, eles vão tentar outro e outro e outro, porque a verdade é que com o crescimento econômico fica muito difícil de você continuar atacando o governo Lula, e as eleições de 2024 estão aí, Nahama, não é para ontem, e 2026 é um pouquinho ali adiante, são 3 anos, mas eles sabem efetivamente que precisam começar essa disputa a partir de agora, especialmente porque parece que Jair Bolsonaro é carta fora do baralho. Olha só. Pessoal, antes de me despedir aqui do Fernando Horta, a gente já está em cima do nosso horário, eu quero dar uma dica boa, importante para vocês. O Fernando Horta tem um canal no YouTube e lá ele faz todas as análises dele, dá para a gente acompanhar muito, eu mesmo fico ligadinho lá para vir aqui para esse debate no Bom para Todos, né, Fernando? Obrigado, Nahama, convidar as pessoas, é só colocar lá no YouTube, Fernando Horta, canal Fernando Horta, você vai achar, se inscreve, a gente se encontra lá segunda, quarta, sexta, tem conteúdos todos os dias, e domingo a gente tem conteúdos para membros do canal. Esse domingo eu não consegui, Nahama, porque eu estava realmente muito mal. A gripe foi feia e, vamos lembrar, se cuidem todo mundo, porque está previsto para mais uma semana de 40, 42, 45 graus. Então, se hidratem, né, usem chapéu, se vocês puderem, não saiam de casa, evitem os momentos de pico, evitem ficar caminhando. Para quem acreditava, viu, Nahama, que as mudanças climáticas eram coisas da cabeça das pessoas, enxergar Brasília, São Paulo, Rio, com temperaturas de 40, 42, 45, e o meu Rio Grande do Sul, eu que sou gaúcho,
tendo chuva de granizo na Rama, granizo, mas assim, bolas de granizo, e o nosso Rio Guaíba quase 3 metros acima do nível atual, é realmente desolador. É bom a gente começar a pensar seriamente sobre as questões climáticas. Excelente. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Obrigado, Nahama. Beijo para todo mundo. Boa semana. Obrigada. Nós conversamos aqui com o historiador e professor Fernando Horta.